Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos começar, nossa leitura de hoje. Mais um dia, Como Deus tem sido bom conosco. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e pedir que o Espírito Santo realmente ministre a nossa vida de maneira poderosa nessa noite. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, porque esse início de semana, Senhor, já tem sido bênção para as nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida daqueles que estão próximos a mim. Como o Senhor tem nos guardado, como o Senhor tem livrado o nosso dia, Pai. Como o Senhor tem nos dado as bênçãos necessárias, Pai, diárias, todos os dias. O Senhor vem com uma porção especial para o nosso dia, Pai. Muito obrigada, Jesus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, continuar? A gente está dentro do livro de Jeremias nesse momento, porque nós estamos nos textos finais, que falam sobre essa questão da destruição total de Jerusalém pelo Império Babilônico, onde o cerco já foi feito, onde o Senhor já tem ministrado através de Ezequiel e Jeremias esse final da vida de Zedequias e de todo o pessoal que está ali em Jerusalém. O Senhor cumprirá a sua palavra. Nós estamos justamente no ano 586 nesse momento, que é esse desfecho que a gente tem da destruição de Jerusalém, que acontece por Nabucodonosor e Nebuzaradã, que é o comandante dele. Jeremias 32, a partir do versículo 6. Nós vamos ler praticamente o 32 quase que inteiro, então por partes aqui, do 6 ao 15 primeiro. Diz assim: E Jeremias disse: O Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: Compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: Compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é o seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura, e pesei a prata na balança, diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada. E entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei as seguintes instruções a Baruque: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-a num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Então esse é o primeiro trecho onde o Senhor traz uma palavra para Jeremias para que comprasse realmente essa terra que o seu primo estaria vendendo para ele. Porque no momento futuro, muito provavelmente eles iriam precisar dessas terras para serem compradas novamente. Ou tomada posse novamente, A intercessão de Jeremias, a sua oração nesse momento. Continuando aí no versículo 16, do mesmo capítulo 32. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade.
e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra, que sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde manam leite e mel. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram, nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste, por isso trouxeste toda essa desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e pela guerra, pela fome e pela peste. Ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpre-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Jeremias muito provavelmente ora nesse momento, intercedendo mais uma vez pela terra, mas dizendo que o Senhor cumpriria tudo aquilo que ele estava falando. Gente, Jeremias e Ezequiel são profetas totalmente contemporâneos ao momento que aquilo tudo está acontecendo. Então, muito provavelmente havia um grande temor no coração deles, uma tristeza, inclusive, a respeito de tudo que eles estavam vendo acontecer por simples teimosia e pecado do povo de Israel. A resposta do Senhor vem, né? Continuando aí no versículo 26. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando esta cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito, senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito, além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado o meu furor, de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram as costas para mim e não o rosto. Embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram ouvir-me nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram o alto para Baal no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos dos babilônios por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhe o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a propriedade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, da Cefalá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor.
10. Vamos lá. Então o Senhor está dizendo nesse momento que ele estaria fazendo tudo isso mesmo, mas que isso era simplesmente um momento, né, em que ele estava cumprindo a sua ira, a sua indignação, por causa do pecado que tinha chegado ao extremo, né, tinha chegado ao limite. Deus não suportava mais ver tanta adoração a outros deuses na terra de Israel, o templo sendo profanado, né, o lugar da moradia de Deus. Ele não suportava ver mais aquilo, então ele precisava trazer essa destruição para que o povo fosse disperso e eles então em outras terras como estrangeiros novamente eles pudessem se arrepender e no momento que Deus começasse a restaurar todas as coisas eles pudessem voltar e recomeçar, só que analisando e vendo o que realmente eles tinham feito diante de Deus. Esse é o desejo do Senhor, sempre trazer com afronta sobre nós para que a gente possa se arrepender e se converter dos nossos maus caminhos. Esse sempre é o desejo de Deus. Profecia acerca da aliança e reino davídico. Jeremias 33. Vamos ler Jeremias 33. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada. Na luta contra os babilônios, elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita propriedade, prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades, tanto nas cidades dos montes, da Cefalá, do Neguebe e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá. Novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que as conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes, que são levitas, deixarão de ter descendentes que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia e nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi,
e neste caso ele não mais terá uma descendência que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram como nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Deus está mais uma vez, porque ele já trouxe capítulos como esse através de outros profetas, mas o Senhor mais uma vez está confirmando que ele vai sim cumprir toda a palavra que ele disse sobre a destruição, sobre o juízo, sobre a morte, sobre a retirada de toda a impiedade da terra de Jerusalém, mas ele está dizendo que ele vai restaurar todas as coisas, que vão ser muito melhores do que no início, porque ele tem uma palavra, uma aliança firmada com Israel e com Abraão, Isaque e Jacó. E ele jamais poderia voltar atrás disso. Ele diz que se a lua e o sol pudessem deixar, de governar a noite e o dia, se não existisse mais esses luminares que toda manhã o sol nasce, toda noite a lua nasce e esse ciclo de vida acontece. O Senhor diz: se isso acabasse, se isso não existisse mais, então talvez eu pudesse também quebrar a minha aliança com Israel. Mas isso jamais vai acontecer, O dia e a noite jamais deixarão de existir, porque o Senhor cumpre com as suas leis, fixas, ele chama aqui, Aquilo que ele determinou para o céu e para a terra é o que tem acontecido de eternidade a eternidade, e isso vai continuar. Por isso, cada palavra que Deus promete, que Deus fala, ele vai cumprir. Seja ela de bênção ou seja ela de maldição, o Senhor cumprirá. Então Deus está falando, assim como ele vai cumprir o exílio, assim como ele vai cumprir a destruição de Jerusalém, assim como ele vai levar o seu povo disperso pelas nações da terra, ele também vai trazê-los novamente no tempo oportuno. Um servo da linhagem de Davi, que a gente sabe hoje que é o próprio Cristo, vai se assentar no trono na volta de Jesus e vai reinar sobre Jerusalém durante 1000 anos, restaurando toda a sorte, toda a bênção. Isso aqui se cumpre plenamente na volta de Cristo, não no nascimento de Jesus, mas na volta de Cristo. O nascimento de Jesus é um acontecimento que marca um ponto de partida para o início do reino de Deus, mas o cumprimento dessas promessas aqui por completo só acontece no retorno de Jesus, na volta de Jesus. Nosso último texto de hoje, Jeremias 34, primeiro do versículo 1 ao 7 e depois Jeremias 38, é o nosso último texto de hoje. Profecia acerca da destruição de Jerusalém e Jeremias no calabouço. Jeremias 34, do 1 ao 7. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e povos do império que ele governava lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga: assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com os seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia. Ele falará com você face a face, e você irá para a Babilônia. Ouça, porém, a promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que o precederam também queimarão incenso em sua honra e se lamentarão clamando: ah, meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. O profeta Jeremias disse todas essas palavras ao rei Zedequias de Judá em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia lutava
contra Jerusalém e contra as outras cidades de Judá que ainda resistiam, Lax e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. Então o Senhor nesse momento faz uma promessa para o rei Zedequias, que ele não morreria à espada, né, morto ali pela guerra, pela espada naquele momento, mas que ele morreria em paz. Isso fala de um exílio, né, que ele seria levado para a Babilônia e morreria lá, provavelmente ou escravo, ou servo, ou preso em algum calabouço, mas ele não morreria pela espada. O Senhor estava prometendo que Israel lamentaria pela morte de Zedequias quando ele morresse. Ele seria lembrado, né? Isso que Deus está falando. Ele jamais seria esquecido. Jeremias 38, nós vamos ler, é o último texto de hoje, é o capítulo todo também. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei. Não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu lhe der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu aconselhe, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei, nem te entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios e eles a incendiarão. Nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor, fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou: todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas lhe dirão: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram contra ti. Teus pés estão atolados na lama,
teus amigos te abandonaram. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não escondas nada de nós, senão nós te mataremos. Dize: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhe disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse, e eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido conversa com o rei. Jeremias tem uma última conversa praticamente, né, com o rei, justamente porque ele deu livramento para ele dessa cisterna, né? Ele estava para morrer numa cisterna sem água, somente com lama, e ali os homens da cidade desceram ele através de cordas para que ele ficasse ali naquela cisterna até que ele morresse. Mas graças a Deus, sempre Deus vai levantar alguém para ajudar, né? Para ver a situação, e nesse caso foi um etíope chamado Ebed-Meleque. Esse homem, ele se compadece de Jeremias e suplica pelo rei, né, para que o rei deixasse ele buscar Jeremias daquela cisterna. E Jeremias é salvo nesse momento, então, e o próprio rei vai de encontro a Jeremias, pedindo uma palavra. E mais uma vez Jeremias confirma: rei, se entregue aos babilônios, assim a cidade não vai ser incendiada, você vai ser poupado, as suas mulheres, os seus filhos serão poupados, serão levados somente como exilados para a Babilônia, e o Senhor vai guardar você nesse momento, né? Mesmo diante de tanta dificuldade. E o rei, então, com medo, né, de se tornar um covarde diante de todo o povo, ele pede para que Jeremias não fale nada sobre essa conversa que eles tiveram. E Jeremias não fala mesmo, né? Mesmo que os homens venham interrogá-lo aqui no final, ele diz somente o que o rei pediu para ele dizer. Gente, como Jeremias, ele foi sábio, né, em suas palavras em todo o tempo, trazendo a mensagem do Senhor, mesmo que dolorosa, mesmo que difícil, ele trazia, e ao mesmo tempo trazia o consolo da parte de Deus, de que Zedequias e de que o povo deveria se entregar, porque assim o Senhor os guardaria, assim o Senhor os livraria de serem mortos pela espada, pela peste ou pela fome. Era essa forma que eles iriam morrer se eles permanecessem ali em Jerusalém, nesse momento do cerco e da tomada de Jerusalém. Amém? Amanhã a gente vai continuar aqui dentro de Jeremias, ainda tem alguns versículos, alguns textos de Jeremias 38, 39, e aí a gente vai entrar também em 2 Crônicas, tem bastante texto amanhã picados, né, para a gente ler sobre essa questão da tomada total de Jerusalém e da destruição ali que Deus havia dito que aconteceria, tá bom? Então amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui continuando a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Ótima noite aí para vocês.